Olá, turma. Espero que todos estejam muito bem. Nós estamos iniciando aqui a nossa aula de número 9, né? Depois de um tempinho aí sumido, mas é porque no final do semestre, né, as atividades de um professor acabam ficando muito intensas. E nós estamos chegando então ao final da primeira parte da nossa pequena formação em prática baseada em evidências. E na aula de hoje, a gente vai continuar com esse tópico, né, que nós estamos abordando nas nossas últimas aulas, que é a pesquisa em base de dados, ok? E na aula de hoje nós vamos explorar um pouquinho mais uma outra base de dados, uma base de dados nacional chamada Cielo. E essa base de dados ela é muito interessante porque, em geral, as pessoas que estão começando a ler artigos científicos começa geralmente por ela, né? Começa geralmente pela Cielo. E a razão para isso é muito simples, é porque a Cielo ela contém artigos gratuitos e escritos em língua portuguesa, que facilita bastante, né, a leitura e a análise, né, inicial dos artigos para quem já está aí navegando por esse mundo, né, da ciência. E então a pergunta que fica é, poxa, professor, mas por que que você não mostrou ela logo, né? Por que que você não apresentou ela primeiro? Já foi para aquelas bases de dados onde a gente tem que escrever em inglês, onde a gente precisa ter uma estratégia mais complexa para achar os artigos, enfim. A razão para isso é muito simples também, porque embora a Cielo seja uma base em português, ela está muito aquém, né, da capacidade de uma PubMed. Então, eu espero que ao final dessa aula vocês, durante as práticas de pesquisa, vocês comparem os resultados de pesquisas feitas na PubMed, feitas na Cielo, vocês vão perceber que pela PubMed vocês vão encontrar uma riqueza de artigos e de temas e tópicos muito maior do que na Cielo, ok? Então você tem essa razão, que é a própria riqueza, né? Grande volume de dados muito maior na PubMed, na Pedro, ou em outras bases de dados internacionais. E a segunda razão é que o aluno que está iniciando por esse caminho, ele pode simplesmente ficar preso na Cielo e não sair daí. Então ele vai sempre procurar o que está na Cielo, que é uma zona de conforto, você tem artigos em português, artigos gratuitos. E isso não faz com que o aluno que esteja iniciando por esse caminho busque, né, aprimorar os seus conhecimentos em bases de dados mais complexas, né, mais ricas de informação, ok? Mas, de qualquer maneira, é uma base de dados muito importante e nós vamos fazer uma breve apresentação sobre a Cielo, nada muito complexo. Eu estou mantendo essas aulas de pesquisa na internet de uma forma simplificada, justamente para que você, aluno, que esteja começando, não, assim, não tenha grandes dificuldades em iniciar o processo de pesquisa de artigos científicos. Obviamente, como já discutimos também em aulas anteriores, existem várias formas mais avançadas de você fazer as pesquisas na internet. Nós podemos, mais para frente, montar algumas aulas sobre isso, mas a ideia é a gente tentar fazer uma estratégia de pesquisa simples, para que você consiga com facilidade encontrar alguns artigos científicos para você ler, aprimorar os seus conhecimentos e começar a colocar isso na sua prática diária, ok? Então, vamos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre pesquisa em base de dados Cielo, e vocês vão perceber que a estratégia que se usa aqui é exatamente a mesma que nós já vimos e exploramos em outras bases de dados que foram expostas nas aulas anteriores. Bom, então, com base nessa introdução, nós falaremos também de algumas orientações sobre busca de artigos científicos nessa plataforma. Como uma breve introdução, né, o que é a Cielo, né, o que significa essa sigla? Significa Scientific Electronic Library Online. Ela foi criada na década de 90, mais precisamente em 1996, e tinha dois objetivos bem definidos. O primeiro
dar visibilidade à produção científica nacional. Ou seja, aqui na Cielo, a gente vai ver que nós temos muitos artigos, grande maioria, eu acredito, de publicações nacionais. E isso é muito interessante porque muitas vezes as publicações nacionais elas ficam perdidas, né, pela PubMed, então muitas vezes nós temos aqui uma riqueza, né, de pesquisa muito grande no Brasil, temos muitos grupos de pesquisa bons que estão aí produzindo trabalhos, né, e de fato produzindo trabalhos para resolver problemas locais, e esses trabalhos na PubMed ficam perdidos, né, porque na PubMed uma base de dados que agrupa pesquisas do mundo inteiro, né? Então, muitas vezes você precisa de uma solução para um problema local, para um problema bastante com características bem regionais. Então, talvez a Cielo seja uma base de dados mais adequada para você fazer uma busca inicial dos artigos, ok? Então, ele tem esse objetivo específico. E um segundo objetivo é construir uma base de dados com indicadores de produtividade científica nacional. Claro, uma vez que você consegue ter uma base de dados nacional, onde você agrupa pesquisas de diferentes grupos de pesquisadores do país, você consegue ver como que esses indicadores de pesquisa, por exemplo, número de publicações, qualidade dos artigos, enfim, como isso se comporta ao longo do tempo, então acaba virando uma ferramenta de análise muito interessante da ciência nacional. Então, sobre a Cielo, a gente pode ver essa primeira imagem, né, que são métricas de acessos anuais do portal, e a gente vê que o acesso é bastante grande, né? Aí a gente tem gráficos, né, de julho de 2021 até, né, o início aí de 2024, e a gente vê que os acessos, né, nesse período, eles oscilam entre 20 milhões a 40 milhões de acessos. Então, você vê que tem muita gente aí buscando, né, entrando nessa plataforma e fazendo uso dessas informações, e grande parte também acadêmicos que estão aprendendo a fazer prática baseada em evidência, então acaba utilizando também a Cielo e dentre outros pesquisadores, né, que também buscam pesquisas de qualidade aí nesse portal. Nessa próxima imagem, nós vemos aqui um gráfico, né, o mapa mundi, onde ele está colorido, né, em diversos tons de azul, e quanto mais escuro a tonalidade de azul, maior é a participação desse país no portal da Cielo, ok? Então nós temos aqui, ó, podemos ver claramente que o Brasil, né, a tonalidade mais escura, então a gente vê que realmente a Cielo é uma base que tem uma participação nacional muito grande, mas não somente isso, a gente tem, né, participação do o mundo inteiro publica em periódicos indexados na Cielo, e, é claro, não na mesma intensidade que na PubMed, por exemplo, mas a gente vê que o mundo inteiro hoje já participa desse portal, mas o Brasil ele tem uma participação realmente muito mais ativa. Bom, muito bem. Como que nós acessamos a Cielo, né? É muito simples. Nós vamos lá no nosso navegador da internet, digitamos www.cielo.br e de cara nós já lidamos com essa primeira página, ok? Essa primeira pagininha aí, que é uma página inicial que tem um campo de pesquisa muito simples, também de uma forma bastante parecida com a PubMed, que nós vimos anteriormente. Aí onde está marcado com esse símbolo 1, onde tem uma setinha demonstrando, né? E nesse campo aí nós vamos digitar os termos da nossa pesquisa, ok? Da mesma forma como nós vimos no Pedro, vimos também na PubMed e qualquer outra base de dados também tem essa mesma formatação. Ao lado existe um campo chamado Todos os Índices, que quando nós abrimos esse campo, aí onde está a seta número 2, nós podemos refinar um pouquinho a nossa pesquisa. Por exemplo, pesquisando por ano, pelo nome de um determinado autor, por palavras que estão no resumo, ou especificamente palavras que estão no título da publicação. Ok? Bom, para essa primeira prática, a gente vai, de fato, utilizar todas as estratégias que vimos anteriormente, ou seja, construção de uma pergunta de pesquisa. A gente pode se direcionar pelo acrônimo PICO, como nós vimos anteriormente, ou algumas variações, ok?
nós determinamos quais são os termos-chave, as palavras-chave dessa pergunta de pesquisa, organizamos por ordem de prioridade e colocamos essas palavras no campo de pesquisa que nós queremos. Nessa primeira pesquisa, nessa prática, né, que nós estamos fazendo aqui nessa aula, a gente vai simplesmente deixar marcado nesse campo aí, número 2, todos os índices. Ok? Acho que fica uma busca já bastante interessante. Bom, então a pergunta de pesquisa que nós vamos explorar aqui é uma pergunta de pesquisa bastante simples, ok? Ah, eu imagino aquela cena de um fisioterapeuta inexperiente que recebe um paciente no pós-operatório de artroplastia de joelho. E esse paciente e esse fisioterapeuta, ele fica meio perdido. Meu Deus, eu nunca atendi um caso como esse, o que que eu posso fazer? Então, ele vai lá ele começa a escrever, né? Vai lá no computador e desenvolve uma pergunta de pesquisa bem simples. Quais as melhores estratégias de reabilitação pós-artroplastia de joelho? Ok? Numa pergunta simples como essa, eu vou ter basicamente duas palavras-chave interessantes. Primeiro, artroplastia de joelho, que é o problema pelo qual eu quero pesquisar. E depois, reabilitação, que é, na verdade, o tema que me interessa a respeito desse problema. Eu não estou interessado aqui em cirurgias a respeito de artroplastias, eu não estou interessado aqui em outros aspectos de evolução pós-operatória, como infecções, por exemplo. O que eu quero é a reabilitação, ok? Então, munido dessas duas palavras-chave, eu vou lá na Cielo, na página inicial, e escrevo, né, como nós podemos ver ali no campo de pesquisa, escrevo, entre aspas, artroplastia de joelho, que é uma palavra composta, né, e as palavras compostas nós já vimos que entre aspas, o motor de buscas ele devolve exatamente o termo que está ali entre aspas, e reabilitação, espaço reabilitação, ok? Bom, podemos ver aqui uma característica ali na palavra no número 3, que tivemos 7 resultados que foram mais adequados para essa combinação de palavras. Ok? Então, esses 7 resultados eles estão dispostos aí numa listagem de artigos e eu vou procurar, né, dentro desses artigos que foram listados pela pesquisa, aquele que é mais interessante para mim ou que responde de uma forma mais adequada àquilo que eu estou buscando. Ok? Então, notem também aqui uma diferença bastante importante deste portal com a PubMed. Em geral, como eu tenho menos artigos indexados aqui na Cielo em comparação com a PubMed, nós vamos ver que o retorno, o número de trabalhos, né, pós uma pesquisa na base de dados da Cielo é muito menor do que o da PubMed. Vocês podem fazer o seguinte exercício. Coloquem essas mesmas palavras-chave lá na PubMed. Claro, lá na PubMed tem que ser em inglês. E observem quantos artigos vão ser retornados para você lá na PubMed em comparação com esses 7 trabalhos que foram devolvidos aqui pela Cielo. Ok? Então vocês vão ver que a diferença realmente é muito grande. E por isso a gente não deve deixar de pesquisar na PubMed, mesmo com todas as dificuldades, como o idioma, por exemplo. Mas a gente não pode esquecer disso, tá bom? Bom, muito bem. Então vamos supor agora que esse primeiro artigo me interessou, né? Aqui nessa plataforma da Cielo tem um recurso muito interessante, né, que tá circulado aí em vermelho, que é o número 4. Observe que abaixo de cada artigo eu tenho um campo chamado resumo, ok? E texto e PDF, né? Então, tenho três campos aí interessantes. O resumo é o abstract do artigo, e muitas vezes eu posso ter em 2 ou 3 línguas diferentes. Em inglês, em espanhol, em português, como é o caso desse primeiro artigo aqui, que foi o artigo que me interessou. O segundo campo é o texto, ok? O texto é uma página da internet com o texto completo do artigo.
no formato HTML. Então, a gente pode ver aqui que o texto disponível está em inglês, espanhol e português também. E, nesse mesmo artigo, nós temos os PDFs. Então, algumas pessoas podem optar por ler diretamente no formato PDF, é o formato que eu gosto também, porque eu posso fazer o download direto para o meu computador e leio offline, né, e outras vezes também, se eu precisar. E aqui o PDF também está disponível em inglês, em espanhol e em português, ok? Então, por que que isso é interessante? Porque eu posso clicar diretamente nessas opções do idioma que eu estou querendo e ter acesso direto a esse recurso. Por exemplo, se eu quero ler o abstract em português, eu vou lá no resumo, né, na palavra PT, clico em cima e vai abrir uma outra janela com o resumo em português direto, né? Então eu tenho um acesso direto ao conteúdo do texto, então isso é muito interessante. Nesse caso aqui, eu quero ler direto o PDF em português. Então eu vou simplesmente clicar nesta opção, que é as letras PT, ok? No campo PDF. E uma vez que eu clico nesta opção, vai se abrir diretamente o PDF, né, traduzido em português, publicado em português, que é o PDF que eu quero, ok? Bom, a gente pode ver que essa é uma estratégia muito simples da Cielo. Claro, existem outras estratégias de buscas avançadas que eu posso explorar, e isso é muito interessante. E eu vou deixar isso como um exercício para vocês, né, para que vocês explorem essa ferramenta, essa base de dados. O que é o mais interessante aqui da Cielo? É justamente essa, essa propriedade dessa plataforma em disponibilizar textos na nossa língua nativa, em português. Então, isso facilita bastante o aprendizado e o início da prática baseada em evidência. Então, eu recomendo que vocês continuem praticando, determinem um certo tópico que vocês queiram aprender, por exemplo, eu quero aprender mais sobre reabilitação do manguito rotador. Usem o acrônimo PICO, que nós vimos anteriormente, ou algumas variações, e explorem isso agora na Cielo, na PubMed e na Pedro. E comecem, né, a ler os artigos científicos. Comecem a estudar, fazer as suas anotações. Comecem a tentar aplicar isso na realidade dos estágios ou dos trabalhos de vocês. E aí vocês vão começar a perceber, né, que ao adicionar essas estratégias baseadas em evidências no trabalho, vocês vão começar a ver que a qualidade do trabalho de vocês tende a melhorar significativamente. Bom, mas não é somente isso, ok? O que nós vimos até aqui, e até a aula número 9, foram estratégias de pesquisa em artigos. Mas, como nós vimos lá na nossa aula sobre as etapas da PBE, nós precisamos agora começar a entrar em uma nova etapa. E essa etapa vai ser a interpretação dos artigos. Veja, não é porque eu encontrei um artigo que eu buscava há muito tempo que esse artigo é um artigo de qualidade que eu devo, né, especificamente utilizar no meu dia a dia. Pode ser que ele tenha alguns problemas metodológicos que eu tenha que ter certos cuidados em relação a isso. E esse tema a gente vai explorar na segunda parte da nossa formação, né, no nosso segundo semestre. Então a gente vai agora, né, dar uma pequena pausa, ok? Aqui na nossa formação. E no iniciozinho de agosto nós voltamos com todas as nossas aulas, agora direcionadas à análise crítica dos artigos. Na próxima aula, entretanto, eu pretendo fazer um breve fechamento, um resumo do que nós vimos até esse momento, para que a gente possa fazer um fechamento dessa primeira parte, ou primeira temporada, né, se assim ficar mais fácil de entender, e nós vamos continuar mais para frente, uma etapa um pouco mais aprofundada do nosso projeto, ok? Queria agradecer a participação de todos vocês, para quem chegou até aqui, meu muito obrigado e nos vemos na nossa próxima aula. Um abraço.